Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esta visão deste crescimento, do desenvolvimento, da cooperação dos membros entre si, no sentido de igreja, e da santificação da igreja naquilo que nós buscamos pessoalmente. Então, esta é a proposta. Nós falamos na aula passada a respeito da santificação passiva e depois a ativa, e dando assim uma direção maior hoje, poderíamos afirmar que a passiva, nós deixamos bem claro que é aquilo que Deus opera na nossa vida, e primeiro Ele opera, porque se Ele não operar, nós não operamos, porque estávamos mortos. Então Ele opera no coração de todo eleito, e é conhecido como regeneração, ou nascer de novo, ou ser criado novamente. Então Ele coloca vida em nosso coração, e no Senhor, nessa santificação, na santidade aplicada, nós somos também declarados justos, muito embora sejamos ainda pecadores. E a gente não pode esquecer isto, a gente tem que relembrar sempre isto, porque é algo muito importante para a nossa vida, ter essa noção de que nós somos declarados justos, embora não sejamos justos, ou totalmente justos. Tem a ver muito mais com o irrepreensível perante Ele, ou seja, de ser apresentado, como diz Judas, de ser apresentado ao Senhor imaculado. E quando falo imaculado, logo vamos pensar, então não tem pecado nenhum. Não, é com respeito ao tribunal de Deus. A resposta que nós temos diante do momento do tribunal é que nós não temos mais pecado nenhum, no sentido de dívida com o Senhor. Então, por isso nós somos salvos, por isso estamos na presença de Deus, cultuando a Deus, como pessoas já salvas, como pessoas já glorificadas. E Deus tem enchido meu coração muito a respeito dessas coisas, e Ele tem me emocionado, eu tenho me emocionado bastante quando trato disso, porque é bastante ilógico, e o homem natural não pode compreender, ele não vai entender este ato do Senhor na nossa vida, a maneira como Ele nos coloca diante do tribunal, declarados justos, quando nós não temos habilidade nenhuma para isso. E esta é a expressão mais linda que se pode ter de um povo, do servo do Senhor, é saber que já estamos lá garantidos. Esta é a santificação passiva. Nós recebemos, que também podemos colocá-la como declarados justos, ou até mesmo como santificação ou justificação. A ativa já parte para o nosso coração, e é aqui o que nós entendemos como o ato de nos fazer justos. Vamos lembrar, a passiva, o que acontece? Você é declarado justo, mas você ainda não é justo. O que é então a ativa? É eu desenvolver essa justificação, tornando-me, fazendo-me justo, ou seja, pecando menos, cada vez mais sendo separado para a glória de Deus, separado como propriedade de Deus, identificado como cristão, não simplesmente por um crachá ou por uma identificação de nome, mas pelo caráter parecido com o de Jesus.
A maneira que eu vou me santificando, então essa é ativa, eu vou tornando-me ainda mais justo. E isso, cada vez que eu tenho estudado esse tema, se foi na aula passada e agora novamente, isso tem trocado muito o meu coração, e a gente começa a perceber que a gente está muito aquém do que é realmente uma vida santa, parecida com o do Senhor Jesus. Muito embora você saiba que você não vai conseguir de forma alguma alcançar a posição de um justo ainda nesta vida, mas obrigatoriamente nós precisamos nos importar com isso e nos tornarmos dia após dia mais justos, mais parecidos com Jesus. E é aí que entra a questão: quanto mais o tempo passa, mais a gente fica frustrado com a gente mesmo, porque era para eu ser muito mais parecido com Jesus do que o Nicolas, muito mais parecido com Jesus do que a Laís, muito mais parecido com Jesus do que Natan, William e assim por diante. Por quê? Porque eu tenho muito mais tempo de caminhada na fé cristã. Era para ter uma maturidade maior, e esse é o processo de santificação. Não é simplesmente, eu creio na salvação, Jesus morreu por mim, amém, aleluia, mas e daí? Eu preciso ter crescimento, maturidade, eu preciso ser desenvolvido. Então esta é a ação ativa da santificação. No entanto, a gente pensa nisso como um ato que eu preciso desenvolver, mas ao mesmo tempo que eu preciso desenvolver, esse desenvolvimento só tem uma operação saudável se o Espírito Santo operar. Mesmo, não apenas no ato da santificação passiva, mas na ativa, até ativa. Para eu desenvolver a santidade ativa, eu preciso do Senhor. E aí, há no ser humano dois problemas, tem um problema gravíssimo, que tem dois perigos, que é o quietismo e o ativismo. O quietismo é quando eu falo, não, é o Espírito Santo que opera e eu não vou desenvolver. Eu posso ficar tranquilo, viver minha vida, e o Espírito Santo vai trabalhar meu coração, é Ele que vai provocar a santificação. A santidade já colocou, mas agora Ele também vai desenvolver a santificação, e o Espírito Santo é responsável por isso. Eu não vou fazer nada, não preciso fazer nada. Essa questão de ir na igreja, ler Bíblia, oração, isso aí é farisaísmo, não querer pecar é farisaísmo, e aí começa a trazer uma responsabilidade para o Espírito Santo que não é só dele. Por outro lado, você tem também o ativismo. O quietismo é só o Espírito Santo. E o ativismo é você pensar que você, por si só, na sua ação, na sua obra, você é capaz de promover ou de autossantificar-se. Eu vou desenvolver a santificação. Isso é muito importante de entender, porque às vezes a gente pensa que a santificação seria eu deixar de fazer coisas. Bom, aí seria bastante fácil. Eu posso escolher uma vida num extremo, que não tem ninguém, que não tem nenhuma tecnologia, que não vou ter acesso a celular, a notícias, vou viver sozinho no meio do mato, e ali então eu vou ser muito santo, porque eu não tenho acesso às coisas do pecado. Só que o pecado, ele não mora, ele é a essência do homem sem Jesus. Partindo deste princípio, eu preciso do Espírito Santo para desenvolver a santidade em mim, e o que eu faço tem valor, mas o que eu faço não tem poder em si mesmo. Eu trabalho, eu desenvolvo aquilo que o Espírito Santo me dá como instrumento.
deixa eu fazer uma analogia bem rasa, mas para a gente entender. Veja, é como se você vai ao médico, um bom médico, o médico identifica o seu problema, lhe passa uma receita, você pega a receita, põe no bolso e não vai comprar o remédio. Não vai tomar o remédio, ou chega até comprar, mas não vai tomar o remédio, não vai tomar o medicamento, não vai resolver, embora já tenha o medicamento, alguém já fez o medicamento, aquele medicamento é próprio para aquilo, mas eu peguei, isso é bom, e deixo lá, não vou tomar. Então não vai ter efeito nenhum em mim. Agora, a santificação é o Senhor me dá meios para que eu possa desenvolver, tomando das coisas espirituais e desenvolver aqui e agora aquilo que Ele me dá como santidade a respeito do Espírito Santo. Então, tem uma definição muito interessante de Sproul, que eu quero que a gente leia aqui. Por favor, leiam, dá para ler daí? Vamos ler juntos? O cristão deve estar ativamente quieto ou silenciosamente ativo, buscando tudo que está disponível no Espírito Santo e dando tudo para o objetivo da santificação. Veja, isso aqui é muito importante você entender. Ao mesmo tempo que você tem uma ação de descansar, sabendo que o Espírito Santo que faz, eu desenvolvo e alimento daquilo que Ele me dá. Ao mesmo tempo que eu descanso nele, eu faço, e quando eu faço, eu também descanso sabendo que é Ele que faz, é Ele que dá. Eu gosto muito da analogia do copo, o copo com até a metade de café bem intenso, né? E aí você vai, coloca ele debaixo da torneira e liga a água encheu, ele vai perdendo a intensidade. E se você deixar ligado ali, eu fiz essa experiência para alguém esses dias, aí daqui a pouquinho, a água caindo ali, ela joga fora o café e fica só a água. Mas também poderia ser o contrário, com uma garrafa bem grande de café, jogar fora a água e ficar só o café. O que isso quer dizer? Isso quer dizer justamente o que o Sproul está dizendo aqui. Eu descanso, mas eu realizo. Eu vou buscando no Espírito, eu vou agindo de tal maneira, eu vou alimentando das coisas do Espírito, e à medida que eu vou alimentando das coisas do Espírito, eu vou me tornando mais e mais santificado. Porque a santificação não está no esvaziamento da carne, está no enchimento do Espírito. O enchimento do Espírito ocasionará o esvaziamento da carne, porque as duas coisas não podem caminhar juntas. Se quiser falar, pode falar que eu paro. Ok? Bom, diante disso, nós podemos afirmar o seguinte, que o novo nascimento, quando você é convertido, quando você é salvo por Jesus, causa na gente uma espécie de uma esquizofrenia espiritual, ou seja, conflitos de interesses começam a labutar em nós, a lutar em nós. Ao mesmo tempo que você quer satisfazer a sua carne, o seu pecado, você tem vontade de pecar, ao mesmo tempo você tem também vontade de fazer a vontade de Deus, desejo de fazer a vontade de Deus. Vamos ler o texto aí proposto, Romanos 7,15, quando a inclinação da carne para o pecado caracteriza o velho homem. Podem ler bem alto, por gentileza. Romanos 7,15. Veja, algumas pessoas vão falar que isso aí não é Paulo. Ele está falando do homem pecador, sem Jesus. Mas eu não vejo problema em falar que é o Paulo, porque Paulo era homem. E ele está dizendo que ele deseja fazer uma coisa e faz outra. Porque há uma inclinação que revela o seu homem natural, o homem pecador,
o velho homem. E ele diz que fica nessa luta e há uma força que pende para isto. E aí eu pergunto, quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes nós enfrentamos isso no dia a dia? Quantas vezes há aquela vontade de fazer algo que contraria a vontade de Deus? Às vezes é uma ira, às vezes maledicência, mentira, dar um golpezinho, brigar com alguém, desrespeitar alguém. Quando alguém faz um equívoco e deposita, manda um pix para você de 10 mil reais, dá vontade de ficar quietinho. Você errou aqui. Torcendo para falar, não, presente. Mas tem que falar, você errou aqui. Então, há na gente, e é por isso que Colossenses, ao mesmo tempo que Paulo, capítulo 3, Paulo fala que nós somos ressuscitados com Cristo, a nossa vida está oculta e seremos glorificados, ele fala no versículo 5, que nós devemos fazer morrer a natureza terrena. Fazer morrer a natureza terrena é esse exercício. Agora, o versículos 19 e 25 do mesmo texto, o desejo de agradar a Deus que caracteriza o novo homem. Vamos lá para o versículo Romanos 7, 19, depois do 25. O 25. Veja, ele está dizendo que ele tem nele algo que o faz querer o bem. Não faço o bem que prefiro, ele tem consciência disso. Essa consciência, ela é dada pelo Espírito Santo. E aí, depois vai descrevendo essa luta, quando chega então no 25, ele vai exaltar a Jesus, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque se não fosse Jesus, de forma alguma, ele estaria fazendo as coisas do novo homem. E é por isso que ele inicia o capítulo 8, dizendo, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há uma caracterização de uma batalha, ou batalhas, no coração do salvo, depois que ele recebe o Espírito Santo. E ele é confrontado constantemente por aquilo que nós chamamos de natureza espiritual, o Espírito Santo agindo na natureza espiritual e a natureza carnal que ainda está ali. Sabemos com isso que a batalha, quando nós iniciamos a batalha, nós já sabemos o resultado. Você já é salvo? Sim, já sou salvo. Você sabe o que você vai passar até lá? Você sabe as lutas que você vai ter, as derrotas que você vai ter, os pecados que você vai cometer? Isso é difícil para a gente pensar e causa na gente temor. Mas nós sabemos que hoje eu posso estar muito bem espiritualmente, e amanhã eu não estou a fim de ler a Bíblia. Eu começo a ler a Bíblia e aí dá vontade de ver as notícias do grupo da igreja no WhatsApp. Ou olhar lá videozinhos não sei de onde. Eu tenho que lutar comigo mesmo. Então, nós temos uma caminhada marcada por pelejas fortes, em que há momentos que nós vamos nos sentir fracassados, derrotados, diante daquela natureza que operou, que é a do velho homem. Mas também nós somos levados a pensar que Jesus nos garante a vitória. E Jesus nunca disse para ninguém que seria fácil. Olha o que ele diz em Mateus 26, 41. Vamos lá, Mateus 26, 41. Eu quero toda a igreja lendo, porque senão a gente vai ter que terminar daqui 5 minutinhos.
Vamos ler todos juntos? Mateus 26, 41. Vamos ler? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que significa vigiar? Pode falar, estou perguntando para ouvir mesmo sua resposta. Vigiar. Estar atento. Quando você fala que tem que vigiar, o que você está declarando de você mesmo? Isso também. Mas o quê? Se você precisa estar atento, o que significa que pode acontecer com você? Oi? Posso errar, pecar? Pode vir uma cilada. Mas o que tem a ver uma cilada comigo? Eu estou dizendo que eu sou fraco. Eu posso cair. Eu posso pecar. Eu posso estou sujeito, ou sou sujeito a quedas. Por isso Jesus falou assim, esteja atento, vigie, tenha cuidado. Eu não vou cansar de contar para vocês a experiência do rei da carruagem. 3 sobraram na lista. Aí o rei pergunta, a que distância você consegue passar com a minha família na carruagem? A que distância consegue passar do buraco com a minha família na carruagem em alta velocidade? Aí o moço diz, eu consigo, com a minha experiência, a 1 metro. Aí ele dispensa, chama o outro. Aí o outro, não, eu consigo a 50 centímetros. Aí o outro, terceiro e último. E você? O mais longe possível do buraco. É esse que foi contratado. Porque ele sabe do perigo. Ele sabe que não pode confiar nele mesmo. Ele sabe que precisa ter prudência. E Jesus nos chama a ter prudência, na verdade, na nossa vida. Olha só, eu vou repetir, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, ou seja, caiam em tentação, se rendam à tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dizendo assim, há um espírito atuando e há uma carne atuando. Enquanto você está bem espiritualmente, mas a sua carne ela é fraca e ela pode lhe arrastar para o buraco, para o pecado. Para o pecado. Nós temos um mandamento divino que eu gostaria que você pensasse comigo um pouquinho sobre ele. Efésios 5:18. Vamos ler? E não... É muito comum a gente olhar para este versículo e dizer assim, não beba bebida alcoólica. Tá certo? Tá. Até ali fala sobre embriaguez, mas melhor nem beber, nem coloque na boca. Por quê? Porque você precisa disso. Mas é muito mais do que isso. Porque pecado não é só embriaguez. Veja, Deus ordena ao homem a não se embriagar com vinho, certo? Mas o mesmo texto ordena o homem o quê? A encher-se do Espírito. Está percebendo aqui a diferença? Não adianta você falar, eu nunca pus bebida na minha boca e tal, mas também enche do Espírito, não. Aí está desobedecendo. A mesma coisa. É errado do mesmo jeito. A questão é, você não deve fazer isso, é um mandamento negativo, e deve fazer aquilo outro, um mandamento positivo. Então, fazer um e não fazer o outro, estamos em pecado. Então, é necessário que a gente busque o desenvolvimento da santificação, da nossa salvação, para crescer na graça e no conhecimento, para amar mais a Jesus. Quem conhece a Jesus, o ama com toda a sua força, com todo o seu coração. Tudo ok por aqui?
Agora vamos dar só uma pincelada nos meios para a santificação. Vamos ler os textos e estamos partindo para a conclusão. Veja, quais são os meios? E aqui eu esqueci de colocar a referência, então eu falo publicamente. Essa linha de raciocínio aqui não é minha, é de Louis Berkhof. Esqueci de colocar ali. Louis Berkhof, tá? Então ele trabalha 3 linhas, que a gente vai trabalhar isso assim, desenvolver na próxima aula, item por item. Vamos explorar bem isso, porque tem algo aqui que Deus está confirmando no meu coração, embora o meu coração seja desesperadamente corrupto, mas Deus não é, e Ele tem dirigido. O primeiro meio, ele falar sobre a palavra de Deus. João 17:17. Como é que está lá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, na próxima aula, a gente vai explorar muitos outros textos referentes às Escrituras Sagradas. Mas eu quero ver com você aqui, eu creio que aqueles que puderam ver, possivelmente tenham já olhado, mas nós até, sem a gente pensar nisso, acabou vindo para as minhas redes, e eu então coloquei no grupo da igreja. De novo, Sproul, nem estava conversando sobre ele e veio a notificação dele sobre isso. Penso que a maior fraqueza da igreja hoje é que quase ninguém crê que Deus investe o seu poder na Bíblia. Todos estão procurando poder em proclamar, em programas, em técnicas, em qualquer coisa e em tudo, exceto onde Deus o colocou, na sua palavra. Gente, eu creio firmemente no poder de Deus na sua palavra. Eu não estou falando de texto, não estou falando de letra, eu não estou falando de tinta, eu estou falando do que ela revela. Eu creio firmemente que Deus nos dará um avivamento nas Escrituras Sagradas. Deus nos dará um avivamento na palavra de Deus. Sabe, nós vamos fazer programas? Sim, mas vamos fazer programas como consequência dessa vida com Deus, desse avivamento com Deus, dessa sede por Deus. Nós vamos desenvolver técnicas evangelísticas? Sim, mas as técnicas serão consequências disso, crendo no poder da palavra de Deus, da palavra que santifica, da palavra que me separa para Deus. Há também aqui os sacramentos, 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13, vamos lá para esse texto, eu quero ler com vocês, até que para quem está assistindo possa participar. 12, 13, 1 Coríntios 12, 13, vamos lá? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja, o que Paulo está tratando aqui tem a ver com os 2 sacramentos. Tem a ver com o batismo, e ele está dizendo batismo, nós somos batizados em um só Espírito, e a beber, ou tanto o batismo quanto o sacramento da Santa Ceia. Esse sacramento, nós vamos tratar isso também como meio de santificação, é muito mais do que um ato do culto em que você pega um pedaço de pão, come, bebe um pouquinho e se lembra de alguma coisa. É muito mais que isto. Os efeitos disso na nossa vida para a santificação é muito e muito importante. Eu não quero entrar muito no detalhe hoje, porque eu quero deixar você com muito desejo para a próxima aula entrar aqui nos meios da santificação. Depois nós vamos para Hebreus 12, 10, que é a providência. Essas 3 direções aqui foram dadas por Louis Berkhof. Capítulo 12, versículo 10, sobre a providência de Deus para a santificação. Vamos ler a palavra?
pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Gente, isso aqui é suficiente para 3 aulas de 40 a 50, vamos 50 que é o horário normal, né, de aula, 50 minutos de aula, e ainda possivelmente não consegue entender ou parar. A gente entender a riqueza disso, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Ele está falando de quem? Dos nossos pais. Mas Deus nos corrige de maneira proveitosa, aplicando a disciplina, olha a expressão, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus quer que você e eu tenhamos a sua santidade em nós, sejamos diferentes do mundo, sejamos diferentes do que nós somos hoje, e que a cada dia Deus seja revelado, a glória de Deus, a santidade de Deus seja manifestada através da nossa vida, quando eu tomo decisões que eu penso ser muito mais para a glória de Deus, e Ele vai me disciplinando, me conduzindo, me dando uma varadinha aqui, me colocando de castigo ali. Olha o que está fazendo, aquele tom mais forte. Quantas vezes isso acontece na própria palavra? É interessante porque, se for olhar, os sacramentos vêm da palavra e essa disciplina também vem da palavra, porque não só os acontecimentos, mas quantas vezes você está num estudo bíblico, num culto, numa escola dominical, e alguém fala lá, numa participação de algo que você colocou, e aquela palavra é dirigida para o meu coração, para o coração do outro, como uma correção. É maravilhoso o que Deus faz na vida da gente. Mas isso aqui, esses 3 pontos aqui, eu vou deixar para a gente trabalhar um por um, não um em cada aula, mas pelo menos assim, uns 15 minutos em cada um, para a gente explorar bem isso na próxima aula. Podemos concluir?